Nenhuma eleição é igual à outra. Essa expressão é verdadeira por muitos motivos. É claro que, a cada pleito, o contexto local, os candidatos e os eleitores são diferentes. Mas outro elemento, tão essencial quanto esses que eu acabei de citar, é alterado: a regra do jogo. A cada nova eleição, o Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções que impactam partidos, candidatos, advogados, contadores e, claro, eleitores. Estamos falando de temas centrais e extremamente práticos, como a propaganda eleitoral, o registro de candidatura, o financiamento de campanha, as prestações de contas e os ilícitos eleitorais. Para as eleições de 2026, a revisão das resoluções ficou sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, o TSE realizou audiências públicas para ouvir sugestões sobre as minutas inicialmente apresentadas, garantindo a participação dos principais interessados. A versão final das resoluções foi publicada no dia 4 de março. Agora sim, podemos dizer, foi dada a largada para as eleições de 2026. Entender as novas regras é essencial. Elas não só moldam o comportamento de candidatos e partidos, mas guiam a atuação da Justiça Eleitoral e permitem que o eleitor exerça uma fiscalização efetiva. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Ana Paula Mendes e esse é o Voto Aberto, o seu podcast sobre eleições e democracia. Para comentar as mudanças nas regras para este ciclo eleitoral, eu recebo hoje a advogada e mestra em ciência política, Marina Moraes. Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui hoje. É uma honra ter você comigo. E eu queria começar a nossa conversa pedindo para você destacar quais são, na sua opinião, as principais mudanças e inovações que as resoluções do TSE trazem para as eleições deste ano. Olá, Ana. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite, parabenizar a iniciativa e dizer que é muito bacana a sua ideia de democratizar para o acesso de todos as informações sobre as novas resoluções e tudo que vai reger as eleições do ano de 2026 e dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada. Cumprimento também todos os ouvintes. Bom, e o que mudou? Eu acho que a gente pode enumerar aqui como o rei das inovações, o RDE, que é um instrumento assim que nós da comunidade eleitoralista já tínhamos ouvido antes com outros nomes, como pré-registro, e agora finalmente a gente tem isso na resolução. Acho que a gente vai falar mais sobre isso. Responsabilização de plataformas. Esse é um tema que já vem sendo bastante debatido, já vinha aparecendo nas resoluções anteriores e reputo que foi aperfeiçoado nessa nova resolução. Maior rigor para o tratamento de violência política de gênero, que eu considero um grande avanço. A gente veio ali desde 2021 tratando disso, mas a esfera criminal não é suficiente. Então, a gente passar a tratar disso também nas resoluções, para mim, foi um grande avanço. Questões de acessibilidade me pareceu algo muito proeminente nessas resoluções, e também a questão do assédio eleitoral no trabalho. A gente tem sempre, assim, alguns temas novos que nos visitam, né? Às vezes eles não são novos na realidade, mas eles são novos, né, no tratamento jurídico, e eu achei bastante interessante essa inclusão nas resoluções desse ano. Perfeito, Marina. Vamos começar, então, já que você já enumerou as principais alterações, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o RDE, porque, assim, durante as audiências públicas realizadas, no tema da resolução, o RDE ele foi o que mais apareceu, assim, praticamente monopolizou a audiência pública do registro. Então, vamos começar do começo. Primeiro, o que é o RDE? E como ele revoluciona o processo de registro de candidatura? O RDE é o apelido carinhoso do requerimento de declaração de elegibilidade. Na prática, ele é um instrumento que permite que o pré-candidato procure a Justiça Eleitoral antes mesmo do período oficial de registro de candidatura para esclarecer se ele é ou não elegível. A gente sabe que o direito eleitoral nunca é preto ou branco, ele é sempre muito cinza, e nós temos várias situações. Vou até contar um caso assim que aconteceu aqui na minha comarca, né, Goiânia, Goiás.
que era um candidato que ele tinha sido prefeito de uma cidade da zona metropolitana de Goiânia, e ele, no segundo mandato, saiu para se desincompatibilizar, para concorrer ao governo. Então, veja, 2 anos antes, né, do final do mandato, ele já estava se desincompatibilizando, e depois ele queria ser candidato à prefeitura de Goiânia. E aí a discussão era, seria prefeito itinerante? Veja assim, as várias camadas, né? A gente tinha a situação de ele ter se desincompatibilizado para o governo com um período bastante anterior aos 6 meses. A gente tinha a questão de a lógica de município ser Goiânia é maior que Aparecida, então há possibilidade do município menor da zona metropolitana desequilibrar de alguma forma o pleito quando ele migra para a cidade maior, que é a capital. Então, assim, havia várias questões no registro dele dignas de dúvida para saber se era prefeito itinerante ou não. Se naquela época a gente tivesse RDE, ele poderia ter perguntado para a Justiça Eleitoral de forma muito mais honesta do que fazer uma consulta, que tem que ser uma coisa hipotética, que não vincula. Então, assim, a consulta não é muito eficiente para o nosso dinamismo do direito eleitoral. Então, o RDE é a possibilidade de quem tem uma situação que não é cara crachá da elegibilidade ou da inelegibilidade, perguntar para a Justiça Eleitoral. E eu gostei do tema que você usou de revolucionar, porque a gente sabe que é uma questão tensa, né, para o eleitoral, tanto assim para os candidatos, para os advogados e para os servidores, para a própria Justiça Eleitoral, a questão de que a gente tem muitas candidaturas que acabam indo para a urna subjúdice, porque a gente tem essas situações cinzas de elegibilidade que só chegam ao conhecimento da Justiça Eleitoral no processo de registro. Nós temos muitos candidatos, nós temos muitos mecanismos de impugnação, um procedimento ali bem delimitado processualmente para dar todas as garantias processuais, e isso acaba fazendo com que muitos candidatos passem o período eleitoral inteiro com questionamentos, e isso é muito ruim. É ruim para o candidato, que às vezes investe ali recursos financeiros, o seu tempo, a sua expectativa, e depois pode ter uma decisão negativa da justiça. É ruim para o eleitorado, que acaba ficando naquela indecisão, nossa, e se eu voto, né, deposito minha confiança, e depois essa pessoa não pode ser eleita. Então, quero dizer, a gente tem um prejuízo financeiro, democrático, partidário, de estabilidade relativo a esses registros duvidosos. Então, o RDE me parece um mecanismo revolucionário, muito bem intencionado, para que a gente possa ter uma manifestação da Justiça Eleitoral sobre a elegibilidade desses candidatos antes mesmo do período de registro. E aí, só para dar uma pincelada nas questões processuais do RDE, você formula, e ele tem o mesmo rito do registro de candidatura, praticamente, ele prevê defesa, produção de prova, recurso. Então, a Justiça Eleitoral analisa bem de forma completa, e importante destacar que a decisão do RDE só vale para aquela eleição, ele não gera coisa julgada para os anos depois, até porque a gente pode ter alterações fáticas ou jurídicas que prejudiquem essa decisão. E a outro detalhe que, se a pessoa não registra efetivamente a candidatura, aí se encerra o processo por perda de objeto. Marina, eu queria aproveitar uma coisa muito interessante da sua fala para a gente conversar aqui. Que você comparou a RDE à consulta, que a consulta, a gente sabe que a coisa mais difícil do mundo é fazer uma consulta ser conhecida, porque realmente tem que ser hipotético, enfim. Só que o RDE, muito se discute, e se discutiu na audiência pública, a natureza jurídica. Se ele teria uma natureza ali jurisdicional, que faria coisa julgada, ou se ele teria uma natureza de mera consulta. E num primeiro momento, nas minutas, é trazido que aquilo ali ia fazer uma coisa julgada, exceto se tivesse alguma alteração fática ou jurídica, e eu não encontrei esse dispositivo na resolução aprovada. A menção a essa possibilidade de se fazer coisa julgada no sentido de que aquilo que foi discutido no RDE não pode ou não poderá ser discutido novamente no registro. E isso me causa um receio da gente esvaziar o RDE, que agora a gente sabe que a campanha está muito mais curta, a campanha começa ali em 16 de agosto,
Então, é muito menos tempo para se julgar os processos de registro, gera a insegurança jurídica que você falou, do candidato ir para a urna, muitas vezes subjúdice, o eleitor não saber se o voto dele vai ser computado ou não, o que é um prejuízo enorme. Eu queria ouvir de você, Marina, como você acha que vai ser, qual vai ser a efetividade prática do RDE, tendo em vista que não foi incluído expressamente na resolução a possibilidade do que foi discutido do RDE não ser discutido no processo do registro? Pois é, como eu disse, a gente já falava disso, né, há muito tempo, inclusive na academia, que esse pré-registro poderia acabar sendo um retrabalho, porque a Justiça Eleitoral julga, né, um processo complexo, com produção de prova, com recurso, e às vezes a gente pode ter a superveniência de uma questão fática ou jurídica que prejudique o que foi decidido no RDE, e acabou que realmente a falta de uma consignação mais expressa da natureza jurídica do RDE na versão final da resolução pode gerar essa dúvida sobre gerar coisa julgada. A minha opinião é a seguinte, e na verdade, assim, é uma opinião mesmo, porque a letra ainda está, né, assim, a gente tem algum questionamento sobre como ficou a redação, e como vai ser a primeira vez que vai ser aplicada, eu não tenho uma jurisprudência para me escorar. Mas eu entendo que ele gera coisa julgada, sim, porque, para mim, o teor semântico, quando você diz que a decisão não produzirá efeitos para os pleitos seguintes, quer dizer que produzirá efeitos. E produzir efeitos, na minha opinião, é gerar coisa julgada, né? O efeito de uma decisão é coisa julgada. Então, por essa sugestão normativa, eu entendo que gera coisa julgada, mas eu acho que, assim, a gente precisava começar por algum lugar. A Justiça Eleitoral acaba tendo muito tentativa e erro nas resoluções, até por isso que a gente falou, o dinamismo das situações, né? Então, eu acho que essa eleição vai ser um termômetro para a gente, de, olha, o RDE funciona, a gente talvez tenha que repensar a natureza jurídica, e tudo bem, a gente não tem compromisso com o erro, mas a gente tem compromisso com a evolução. E eu reputo que a criação do RDE é, sim, uma evolução, e que se ela não se mostrar na prática, né, cumpridora das promessas que fez, a gente pode rever a qualquer momento. Mas hoje, eu defenderia que o RDE gera coisa julgada para o pleito em que ele é proposto. Eu concordo totalmente, até porque não faz sentido a gente prever um instituto para gerar retrabalho, né? O objetivo do instituto é justamente facilitar o processo de registro de candidatura, mas eu acho que o TSE, ao tirar isso da resolução, ele só falou assim: eu vou discutir isso na prática. Eu não vou. É a primeira vez que o instituto vai ser publicado. Eu não vou trazer essa previsão para minha resolução sem que a minha jurisprudência esteja firme sobre isso. Mas a gente vai discutir isso na prática. Isso não significa, a meu ver, que o RDE tem, por causa disso, uma natureza consultiva. Agora, uma questão que eu acho interessante do RDE é talvez a própria aplicabilidade, o quanto isso na prática a gente vai ver. Porque muitas vezes é do interesse do candidato manter uma dúvida razoável da elegibilidade dele. Ele sabe que naquele momento ele não é elegível, ele está correndo atrás ali de uma liminar no STJ. Ele está correndo atrás de um entendimento favorável a ele, que o ânimo da eleição vai dar. Então, muito se falou, poxa, não existe o RDE negativo, né? Que um opositor vai lá e apresenta para dizer que o outro não é elegível. Porque eu acho que muitas vezes é do interesse do candidato que essa situação não seja pacificada, que jogue para o calor da emoção. Mas acho correto também, acho que é o interessado que tem que manifestar o interesse dele e recorrer à justiça eleitoral. Queridos ouvintes, antes da gente continuar, eu preciso fazer um esclarecimento. O episódio de hoje foi gravado, junto com a nossa convidada, na manhã de quinta-feira, 5 de março de 2026. No momento da gravação, a Resolução 23754 de 2026, então publicada pelo TSE, que versa sobre registro de candidatura, não trazia no artigo 9b, parágrafo 12, a previsão a respeito da impossibilidade de rediscussão no processo do registro de tema anteriormente tratado no RDE. No entanto,
A Resolução 23754, de 26, foi republicada no dia 6 de março e conferiu nova redação ao citado artigo 9º, parágrafo 12, que leio na íntegra. Diz o parágrafo 12: o reconhecimento da capacidade eleitoral passiva restringe-se ao objeto do pedido deduzido em juízo e, transitado em julgado, impede sua rediscussão no processo de registro de candidatura, desde que mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos que levaram ao seu provimento. A redação vigente na data de hoje, 9 de março de 2026, momento em que gravo este esclarecimento, mais se assemelha, portanto, à versão das minutas da resolução e parece afirmar a natureza jurisdicional do RDE. Mas eu queria começar falando aí com você de, no tema da propaganda, o que você considera mais importante? Eu vou trazer aqui só para a gente divulgar, que é a permissão da entrega de material de campanha em bem de uso comum. Eu acho que isso, para mim, foi uma coisa muito positiva, que é uma jurisprudência que está se consolidando, e a obrigatoriedade de impressão do material de campanha em braille. Diga, Marina, qual a sua opinião sobre essas coisas? Essa da campanha em bem de uso comum, eu me filio a você, eu sempre achei muito esquisito. Por exemplo, assim, a primeira vez que chamou minha atenção, eu estava no salão fazendo a unha, e o marido da dona do salão era candidato. E eu pensei, gente, mas ela não poder deixar um bloco de santinho aqui no salão é muito esquisito. Então, assim, eu quero dizer, é uma restrição estranha para o candidato e para o próprio eleitor. Quero dizer, é claro que eu entendo a razão da lei ter sido assim, mas não me parece que esse tipo de restrição, e isso é uma coisa que a gente sempre discutiu academicamente, eu, você, seu pai adotivo GG, que isso gera um afastamento do eleitor do processo de debate, né? E quanto mais a gente puder socializar e permitir que as pessoas acessem propaganda eleitoral e tenham conhecimento em todos os lugares que elas frequentam, isso para mim é super positivo. Então, acho que demorou, mas veio essa permissão. Claro, né, com aquelas reservas de não prejudicar o bem, a gente não pode fixar ali no poste, mas a gente pode distribuir os panfletos nos locais e isso é muito positivo. Em relação à campanha em Braille, obviamente, eu vejo com muitos bons olhos a gente determinar que o material seja impresso com a possibilidade de leitura em braille para os eleitores que tenham, né, alguma deficiência visual. Eu estou, assim, preocupada, mas para essa eleição, mas acho que a gente vai evoluir com a questão das gráficas, porque a gente tem, assim, por exemplo, uma coisa que a gente não pensa, né, quando começou a fazer Libra na propaganda eleitoral, tava um negócio, assim, de ouro, conseguir os intérpretes e etc., para fazerem esse material, e eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, assim, as gráficas já têm que se antecipar para isso, para se profissionalizarem, para conseguir imprimir esses materiais, para a gente conseguir levar isso em prática antes que alguém comece a alegar a impossibilidade técnica, né, a falta de fornecedores no município, e tentar relativizar isso, como acontece com outras situações. Então, assim, vamos nos preparar a todos, né, para encontrar fornecedores, porque é muito positivo. E nessa mesma linha, uma coisa que o TSE fez que eu achei muito interessante foi a criação do programa Seu Voto Importa, que estabeleceu ali umas providências para garantir o exercício do direito de voto às eleitoras e aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Inclusive, prevendo oferecimento de transporte especial no dia da eleição. Eu até falei isso quando você me perguntou, né, do que eu destacava da resolução, e essa questão de acessibilidade com a previsão do material em braille e com o programa Seu Voto Importa, mostra, né, a preocupação da Justiça Eleitoral, que é super bem-vinda. Só para a gente elucidar aqui, a versão final do artigo 21, parágrafo 4º, colocou que a impressão em braille deve observar o percentual de pessoas com deficiência visual existentes no cadastro eleitoral da circunscrição em que será veiculada.
e a veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos ou volantes referentes a pleito majoritário impõe sua oferta em sistema Braille. Então, eu acho que aí a gente já tem até uma diferenciação da minuta, que muito se preocupou, por exemplo, daquele candidato proporcional, se vai ter essa obrigação, justamente por isso que você trouxe, Marina, da dificuldade nesse primeiro momento da mão de obra. Também é tudo oferta e procura, né? Eu acho que nessa primeira eleição vai estar valendo ouro a gráfica que conseguir fazer isso, e depois o mercado vai se adequar. A mesma coisa foi com as bandeiras, quando não pode ser papel, agora tem que ser bandeira, né? Não pode ser placa, tem que ser bandeira. Isso acabou se adequando. Eu acho isso muito importante, eu acho que vai ser incrível para um eleitor, uma eleitora com deficiência visual conseguir ter acesso a esse material impresso. Acho isso muito positivo para que a resolução traz para esse ano. Também, Marina, eu queria falar com você sobre o que não entrou na resolução de propaganda, porque eu acho que isso já nos dá um sinal. Em primeiro lugar, o que não entrou, estava na minuta e não entrou, foi a possibilidade de impulsionar críticas à gestão. Porque, veja, no período de pré-campanha, que a gente sabe que não pode impulsionar propaganda negativa. Isso, a meu ver, eu já guardo pesar desde esse momento, né? Porque a lei fala que você só pode impulsionar conteúdos que favoreçam determinada candidatura. Então, eu sempre defendi que você falar mal do coleguinha favorecia a sua candidatura. Eu sempre fui uma defensora, vamos discutir tudo no abuso. Mas o que a gente observou foi cada vez mais uma proibição de impulsionar conteúdo. Foi cada vez aumentando essa proibição. Você não vai poder impulsionar propaganda antecipada negativa, e aí seria, então, que é só o pedido de não voto? Tá, a gente já viu que não é só o pedido de não voto, que foi se aumentando a ideia de propaganda negativa até chegar na questão da crítica. E aí vai o TSE e tenta trazer na minuta a possibilidade de que uma pessoa natural faça uma crítica à gestão. Isso foi muito criticado na audiência pública e isso caiu. Então, hoje, qual é a situação que a gente tem hoje? O impulsionamento de uma crítica à gestão vai ser analisado no caso concreto, com grandes chances do que eu tenho observado da jurisprudência, que seja multado. E aí eu quero ouvir a sua opinião, Marina. O que achamos de impulsionamento de conteúdo negativo na pré-campanha, especificamente quando é uma crítica? Se o RDE dominou a audiência pública do registro, esse aqui dominou a audiência pública da propaganda eleitoral, não tenho dúvida. Eu me filio, a gente tem pensamentos muito parecidos em relação a essas questões de propaganda, nós somos, assim, sei lá, progressistas de propaganda, será? Mas eu sempre achei muito estranha essa interpretação, quero dizer, a gente diz que não é permitido o impulsionamento negativo, só o que beneficia a campanha. Mas é óbvio que falar, né, assim, criticar o coleguinha dentro do limite da liberdade de expressão, criticando mesmo ali as escolhas administrativas que fez enquanto gestor, por exemplo, isso beneficia a candidatura. Então, eu acho muito esquisito considerar que isso é propaganda negativa que não pode ser impulsionada. Acho mesmo. Então, assim, eu acho que isso deveria ser revisto. E aí a lógica não pode na propaganda eleitoral, não pode na pré-campanha. Então, seria estranho também a gente permitir impulsionamento de crítica na pré-campanha se não pode na campanha. Se a baliza é o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Então, assim, o dispositivo era estranho, primeiro por isso. Segundo, eu tinha um pouco de dificuldade com a redação, porque a redação dizia assim: não caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa a crítica ao desempenho da administração pública realizada por pessoa natural, ainda que ocorra a contratação do impulsionamento, desde que ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral. E ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral é uma expressão, para mim, estranha. É a mesma lógica das palavras mágicas, né, da pré-campanha. O que é elemento relacionado à disputa eleitoral? Se eu sou notoriamente pré-candidata
tudo que eu falo passa a ser relacionado à disputa eleitoral? Ou eu preciso falar a eleição desse ano, ou eu preciso falar 2026, ou eu preciso falar o nome do cargo? Assim, essa amplitude normativa me incomoda. Inclusive, está com uma DI agora, proposta pela Solidariedade, em relação a essa questão das palavras mágicas, e o trabalho dessa ação, inclusive, foi um colega nosso que fez, um amigo meu, o Carlos Henrique Caputo, e ele pegou, assim, vários TRS e comparou, ó, nesse TRE aqui, isso aqui é, nesse TRE aqui, isso aqui é. Então, essas previsões muito amplas, elas geram uma insegurança jurídica enorme. É muito difícil atuar no consultivo, inclusive, das campanhas, em relação a isso, porque é um limbo, assim, é muito imprevisível. Então, eu acho que a redação, quando condicionava a licitude, a ausência desses elementos de disputa eleitoral, ia gerar muita insegurança jurídica. Então, essa era também uma preocupação que eu tinha. E, por fim, a questão da falta de controle contábil, né, dos valores gastos nessas publicações no período de pré-campanha, porque como a gente não presta contas, a gente não ia ter aqui um super controle, quero dizer, qualquer pessoa natural pode impulsionar, bem dividido aqui, quanto é que isso ia gerar, né, para uma coisa que desgasta. Então, eu acho que, apesar de eu não gostar de. Não gostar, quero dizer assim, eu sou a favor de que a oposição possa falar. Que o gestor ele já está em evidência. Então, a oposição tem que ter algum espaço de fala também. Mas, para a sorte da oposição, crítica se espalha muito mais rápido do que elogio. Então, vocês não precisam ficar completamente chateados com a impossibilidade de impulsionar, porque crítica espalha mais rápido. Então, apesar de eu achar que a oposição precisa ter mecanismos, acho que essa não era a forma e não era o momento adequado para a legislação evoluir em relação a isso. Então, vamos continuar confiando na boca dos fofoqueiros. Não, esse tema de pré-campanha, você sabe que ele é especial para mim. Foi o tema da minha monografia de conclusão de curso. Tem 11 anos que eu escrevo sobre pré-campanha. E, assim, a cada eleição, a minha vontade de pegar uma bomba, tacar no tema da propaganda antecipada e falar: chega, vamos reconstruir essa quitanda aqui do zero, pelo amor de Deus. Porque, cara, a gente vai ter um episódio. O nosso podcast ele é desenhado por temporada, e nessa temporada a gente vai ter um episódio de propaganda antecipada. Porque, assim, a gente fica remendando esse terreno aqui, e a coisa só vai piorando. Porque, de fato, a gente não tem um controle de gastos, até porque não tem como ter, né? A gente não sabe quando começa a pré-campanha, está gerando mais impossibilidades ainda, está gerando mais um controle discursivo. E isso é algo que me incomoda profundamente. Como a gente não pode controlar o gasto, o que a gente controla? A gente controla o discurso. Porque essa coisa do impulsionamento, a gente achava, e eu defendia isso, que às R$ 50 eu vou atingir muita gente. Uma ova, é mentira. Isso é uma engenharia, você tem que contratar um gestor de tráfego que vai fazer esse impulsionamento, que vai direcionar esse conteúdo. Isso custa dinheiro. Isso não é tão acessível assim. Então, a gente acaba controlando o quê? Vai controlando o discurso. Porque a gente também não consegue dimensionar o dano que é você impulsionar conteúdo com crítica. Enfim, vamos ter um episódio específico sobre isso. Mas entendo o que você fala, Marina, e com dor no coração, acho que não vou concordar nem discordar, vou me calar em relação a isso. A gente já está avançando super no horário. Eu queria repercutir só mais um assunto de propaganda eleitoral que eu acho muito importante, que é como a jurisprudência do TSE está avançando para punir com multas novas questões. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que na minuta da resolução havia a previsão de punição com multa para ilícito de alto-falante. Na versão final, isso foi retirado, ficou só a possibilidade de astrente, obviamente. Marina, queria ouvir de você, né? A gente já tem um avanço consolidado com a possibilidade de aplicar multa por ilícito de propaganda na internet,
desinformação na internet, que é a famosa multa do artigo 57D, que é um artigo que vai falar de anonimato, mas por uma construção jurisprudencial desde 2022, a multa por anonimato está sendo aplicada também para desinformação, para malversação do uso da internet. E em 2024, essa multa começou a ser aplicada para outros ilícitos de propaganda. Isso, num primeiro momento, entra na resolução, punindo aí o alto-falante, mas é retirado também com bastante crítica da sociedade civil. Qual é a tendência que você observa, Marina, para essas eleições? Muito embora a multa por alto-falante não esteja na resolução, como você enxerga que está caminhando a nossa jurisprudência, principalmente tendo em vista que é um ano de eleição geral? A gente tem algumas regras na resolução que parecem aquela placa, né? Proibido dançar, mas se quiser pode. Exatamente pela previsão da irregularidade da conduta, mas pela ausência de previsão de punição. Eu tenho muita dificuldade com essa jurisprudência do 57D. Inclusive, o primeiro caso desse foi um caso em que a gente atuou na presidencial de 2022, porque o 57D, não somente a letra do artigo não diz, porque o artigo fala de anonimato, mas a gente tinha muita jurisprudência limitando a incidência do 57D especificamente a esses casos. E aí depois o 57D começou a ser o guarda-chuva de tudo que não tinha previsão, né? E começou com isso da desinformação. E assim, né, gente, a gente aprende no primeiro semestre da faculdade, nullum crimen, nulla poena, sine prava lege, né? O meu latim tá mandando lembranças, mas assim, a gente não pode decidir que existe uma previsão de sanção pecuniária, que inclusive às vezes a multa escalona para valores altos, sem uma previsão legislativa. E aí eu tive muita dificuldade com o 57D lá nas eleições de 2022, e eu achei terrível que a resolução de 2024, ao invés de prever um artigo específico para desinformação, disse que podia aplicar o 57D para desinformação, para convalidar o que a jurisprudência de 2022 fez sem previsão legal. Eu achei terrível. Eu acho que podia ter criado um artigo e a gente ia superar esse momento de quebra da segurança jurídica que a gente viveu em 2022 em relação a esse tema específico. Em relação à multa para alto-falante, como uma pessoa que odeia barulho, eu queria que ela tivesse sido mantida, entendeu? Por mim, podia multar mesmo, que estava tudo bem. Já pode usar alto-falante das 8 da manhã até as 10 da noite, é tempo demais para você fazer barulho. E o que se proíbe, além do extrapolamento do horário, é a distância de menos de 200 metros de sede do poder público, hospital e escola, que é uma coisa que não precisava nem estar na lei se as pessoas tivessem um mínimo de bom senso. Então, assim, por mim, a multa podia ter ficado lá. Mas, no final das contas, ficou com medida coercitiva e previsão de multa diária, tudo bem. Em relação ao alto-falante, não é uma preocupação, mas eu acho que, assim, se a gente quer multar, a gente precisa de previsão normativa expressa. Essa é a minha posição inegociável. Isso vai dar pano para manga, né? Porque eleição municipal é um grande laboratório, né? Daí você vai multando, você multa o alto-falante, você multa o panfleto com desinformação, você vê aí uns julgados muito diferentes, dependendo de um regional para o outro, e aí o TSE está lá na sua competência recursal, né? Julgando aquele recurso. Agora, tendo uma eleição que o TSE vai analisar, pelo menos na presidencial, e vai ter que se deparar, aí sim eu acho que a gente vai ter uma uniformização da jurisprudência. O 57D para desinformação, Marina, eu já superei, assim. Eu já superei. Mas o que a gente vai ver para outros ilícitos de internet ou para outros ilícitos na propaganda da rua, muito embora não esteja na resolução, está certíssimo de não estar, que não houve verdadeiro debate sobre isso, mas eu acho que agora a gente vai ter que debater. Diga. Eu quero elogiar mais uma coisa da versão final da minuta, versão final da minuta não, é da resolução que alterou a minuta, que é relativa à liberdade de expressão e remoção de conteúdo. A gente tinha um dispositivo que dizia o seguinte,
que a plataforma não seria responsabilizada, exceto quando... E aí ela falava em conteúdo que promova atos antidemocráticos. E eu achava que isso era um poder muito grande para as plataformas, porque ela pode decidir, sem ordem judicial, remover um conteúdo de um ato antidemocrático. E isso também é um conceito muito aberto, que a gente não tem uma noção, e dava para as plataformas o poder de decidir, isso aqui é, isso aqui não é, removo esse, não removo aquele, e eu acho difícil até o juiz ter esse poder. Quem dirá a plataforma, que é uma empresa, né, com interesses que a gente desconhece, e aí, em atenção a isso, a versão final colocou que é a responsabilização da plataforma e a providência cabível ficou para desinformação sobre a integridade do sistema eletrônico de votação, incitação a crimes contra o Estado democrático de direito. Então, agora a gente já sabe o que é, porque esses crimes existem, estão enumerados ali. Estímulo à ruptura da ordem constitucional, que também me parece mais, assim, algo mais delimitado do que ato antidemocrático. E, por fim, casos de violência política contra a mulher, que inclusive foi uma coisa que eu defendi na audiência pública pelo PP do Distrito Federal, a gente trazer aqui, né, para o âmbito das resoluções essas formas de contenção de violência política, não deixar só para a esfera criminal. Então, eu achei que essa redação final ficou sensacional e tirou ali o defeito que tinha na minuta. Eu achei muito, muito bom o resultado final. Concordo. Eu gostei muito das audiências públicas, eu gostei muito de como as coisas foram. Você, assim, como última pergunta, eu queria saber se você quer repercutir. Obviamente, a gente não falou de todas. Tem, por exemplo, a proibição de uso de IA. Vou até confirmar aqui, acho que são 72 horas antes do pleito. Essa também foi uma alteração muito falada e a gente não abordou, mas eu quero saber se há algo que você queira aprofundar aqui, que você acha que vai ser do babado para essa eleição. Eu acho que eu tinha anotado aqui para mencionar isso também. Proibida publicação, republicação ou impulsionamento de qualquer conteúdo sintético 72 horas antes e 24 horas depois, exatamente para conter, né, essas deepfakes, esses conteúdos manipulados ali num período crítico da eleição, que a gente não consegue ter a mesma resposta, né, judicial. Eu acho que é bastante interessante. E, assim, várias coisas para o provedor, né? O provedor ter que disponibilizar um campo específico para o anunciante declarar se utilizou inteligência artificial, né, para a gente ter aqui uma padronização. A Meta já tem esses campos e essa necessidade. E outra coisa que eu já tinha mencionado, a gente prevê na resolução a proibição da propaganda eleitoral ou do assédio eleitoral dentro do ambiente de trabalho, já que evoluindo naquilo que a gente falou, né? Punir o assédio, ter figuras de punição do assédio. Eu acho que isso é bem positivo. E a outra que eu anotei, que assim, nem é uma coisa super relevante, mas na linha do é proibido dançar, mas se quiser pode, a utilização de rede social e de endereços eletrônicos não informados. Porque eu sempre fazia isso, assim, eu via que a pessoa não informou nada no RRC, aí eu ia lá, entrava com a representação, mas a gente não tinha uma proibição específica sobre isso. E quero dizer, aí a pessoa não informa aquele endereço, sai usando e a gente fica sem controle, porque você não sabe, assim, né, aonde procurar. As pessoas podem ter rede social em todos os lugares, e aí fica difícil da gente controlar. E agora a resolução diz que você tem que usar o que você informou e que, inclusive, você só pode passar a usar 48 horas depois de registrar o endereço na Justiça Eleitoral, demonstrando que aqui não está bagunçado, tem gerência e a gente vai poder fiscalizar com a devida informação dos endereços eletrônicos dos candidatos. Achei isso excelente. Marina, antes da gente finalizar, esse quadro você não sabia, não estava brifada, mas fique tranquila. Você caiu no quadro Voto Aberto do podcast Voto Aberto. Eu vou passar uma situação para você e você vai proferir o seu voto aqui no nosso microfone. A situação é a seguinte, eu estava pensando ontem. Você, uma situação totalmente nada a ver com o processo eleitoral, mas eu acho que a nossa audiência merece te conhecer. Você vai fazer um voo de 12 horas sem nenhum serviço de entretenimento a bordo. Que item você levaria?
Livro. Ah, Marina, sabia. Ah, gente, não tem dúvida. Aliás, eu sempre faço isso porque eu prefiro ler, Qual viver um. livro? Qual É um, livro? Vamos é lá, um então. momento da minha vida que eu tenho para ler a literatura que eu quiser, em paz, ninguém pode me impedir, ninguém pode me distrair. Deixa eu pensar. Ah, sabe um livro que eu acho que foi você que me indicou, que eu gostei muito pra. Porque assim, eu poderia falar uma coisa mais cult aqui, mas as pessoas vão ficar tipo, ai, que poser. Não, gente, eu também leio coisa útil, mas eu adorei a Biblioteca da Meia-Noite. Foi Amei, fofo. Foi você que postou e eu achei muito significativo. Assim, é muito bom a gente pensar, ler o livro e pensar assim, cara, tem tantas coisas na minha vida que eu penso, se eu tivesse tomado aquela decisão diferente, e a gente assim, conscientizar de que as várias possibilidades da vida podem ocasionar situações muito piores do que a gente está, e as coisas acontecem mais ou menos do jeito que elas têm que acontecer, e a gente tem que se perdoar pelas escolhas que a gente fez, tendo naquela época a consciência que tinha, os meios de ação que tinha. Então, assim, fazer as pazes consigo mesmo das escolhas anteriores é uma paz terrível. Então, assim, o livro é bobinho, é leve, mas eu acho que essa parte filosófica dele foi muito legal, assim, para minha evolução espiritual. Então, eu leria esse para ficar assim calminha, zero responsabilidade intelectual, só Tomando um café de péssima qualidade do serviço de bordo. Eu sou dessas. exatamente. Eu estava refletindo, assim, eu falei, cara, eu vou fazer essa pergunta de voto aberto para a Marina, e eu cheguei à conclusão que eu levaria um tapa-olho para eu apenas dormir. Agora que eu estou com um bebê de 8 meses em casa, eu ia querer apenas dormir. Marina, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Passou muito rápido, né? Muito. E espero que vai ser o nosso episódio de estreia do podcast Voto Aberto. E você, com certeza, sempre que eu te chamar, eu espero que você aceite, esteja aqui com a gente, repercutindo outros assuntos. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela ideia do podcast. Eu tenho certeza que já é sucesso, como tudo que você faz. Eu sou muito sua fã, você sabe. Obrigada, obrigada. Um beijo grande. Beijo.